Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje no dia 19/6/26 para mais um encontro nosso do grupo de estudos A Indução de Hipnose. E, gente, estamos efetivamente nas partes mais importantes do livro, né? Estamos ali nos principais capítulos onde ele está ensinando de fato a hipnotizar. E eu não sei se vocês lembram onde a gente estava, tudo mais, então vamos rever um pouco o que passou no último encontro ali. Em específico, eu acho que o mais importante é o fim do encontro, né? Então convido todo mundo a abrir na página 101. A gente parou na 102 ou 103, mas vamos olhar ali a partir da 101. Eu não sei se vocês lembram, gente, mas é o seguinte. O Jeffrey Zeig, ele tá trazendo pra gente, galera, uma estrutura de 10 componentes que a gente vai estar usando para induzir os outros. Esses 10 componentes, gente, eles não têm ordem certa, eles não têm uma quantidade certa de uso. O que eu quero dizer com isso? Você vai pegar um pouco desse, um pouco daquele outro, um pouco mais desse daqui, e por aí vai. Não tem uma quantidade nem uma ordem específica, gente. Isso é padrão de hipnose ericksoniana, tá? Quando você pega, por exemplo, o modelo do Bill, são outros termos, outros elementos, mas você não tem ordem também. Você vai usar um pouco daquilo outro, e por aí vai. Então, assim, gente, isso é um dos aspectos que torna a hipnose ericksoniana sob medida. Então, a gente não tem a receita. A gente tem os componentes e a gente vai misturando ali de acordo com a nossa necessidade ou desejo, né? E aí, o primeiro elemento que ele trouxe, né? Vamos lá. Primeira classe, a padronização de responsividade. Primeira coisa, acessar e desenvolver a capacidade de resposta, especialmente a sinais mínimos. Esse a gente já viu, né? O que é isso, gente? A gente está querendo, durante uma indução ericksoniana, tá comunicando, mas sem falar. Então a gente vai dar sinais de como a gente quer que o outro reaja por meio do tom de voz, por meio do nosso comportamento, por meio da minha fala. Eu vou falar de forma indireta sobre aquilo e eu quero que a pessoa comece a reagir a isso, né? Vamos lembrar, gente, que o contexto de hipnose envolve a pessoa assumir um papel. A pessoa ela vai assumir um papel e ela vai querer reagir a partir do que você está pedindo para ela fazer. Só que quando você não pede explicitamente, ela ainda vai entender que você está pedindo e ela vai começar a reagir a isso que você não está pedindo. Pelo menos não de forma explícita, né? Então, a gente vai estar insinuando coisas o tempo todo ali durante a indução. Para quê? Para que essa pessoa comece a querer reagir a partir dessa comunicação para a gente. Como se de fato eu vou estar, né? Eu vou estar indicando informações para ela, porém em outros níveis, né? Basicamente, essa é a ideia nossa, gente. Então, a indução ericksoniana não é só dar instruções, é treinar o outro a reagir a pequenos sinais, né? Bom, o segundo elemento a gente já viu, que é orientar. Ah, não, desculpa, gente. Tá certo ou tá errado isso aqui? Vamos descer para aqui que é mais fácil. Então vamos lá. Primeiro, diretivas inócuas. Gente, o que é diretivas inócuas? São pequenos comportamentos que a gente vai pedir para a pessoa seguir. Eu vou chamar aqui de pequenas instruções. O que são instruções? São coisas que a pessoa decide fazer, né? Então a gente pede para a pessoa respirar profundamente, para a pessoa fechar os olhos, para a pessoa juntar as pernas, para ela botar as mãos nas coxas. A gente começa pedindo essas pequenas instruções para a pessoa começar a entrar em conformidade, para eu ver o quanto ela está dentro do processo. Então a gente começa dando essas pequenas instruções. Tá. Depois, a gente vai começar a acessar e desenvolver a capacidade de resposta da pessoa, especialmente os sinais mínimos. É o que eu acabei de falar. O próximo componente a gente não leu. Então vamos parar aqui. Orientar a atenção e a consciência. A atenção é um processo fluido e essencialmente não volitivo, ou seja, você direciona a sua atenção para as coisas sem nem perceber, sem nem mandar a sua atenção ser direcionada. Diferindo da concentração, por exigir menos esforço voluntário. O hipnoterapeuta, com a intenção de maximizar a responsividade, trabalha para guiar a atenção. Dessa forma, o hipnoterapeuta modifica a experiência do paciente na direção da fenomenologia hipnótica. Tá, isso aqui é algo importante. Quem é aluno meu
tem isso aqui de letra. Gente, como assim direcionar a atenção do paciente à fenomenologia hipnótica? O que que ele está querendo dizer aqui, galera? Gente, historicamente é o fenômeno hipnótico que hipnotiza. Aprofundamento hipnótico, historicamente, é feito com fenômenos hipnóticos. É o que a gente vai chamar de heteroação nos modelos mais modernos de hipnose. Então, sempre que eu gero um fenômeno e você reage, você está mais hipnotizado e mais aberto para outros fenômenos. Né? Então, o foco ericksoniano é no fenômeno hipnótico. Tá? Vamos voltar lá. A atenção pode ser guiada de várias maneiras, habitualmente em três direções: do externo para o interno. Gente, o que que é? Ah, ele vai falar o que que é. Para a experiência intensificada do momento imediato, e C, para um foco intenso em alguma coisa. Direcionar a atenção da experiência externa para interna é uma prática hipnoterapêutica comum. Por exemplo, em uma indução tradicional de fixação ocular, o terapeuta instrui o cliente a fixar o olhar em um ponto na parede. As sugestões são oferecidas gradualmente para que os olhos do cliente fiquem pesados e depois se fechem, para que o cliente possa então entrar e relaxar. No entanto, não é necessário trabalhar apenas do externo para o interno. Peraí, ele ia dar exemplos de externo para interno e não deu, né? Então eu vou dar. Eu não entendi, acho que ele não leu o parágrafo que ele mesmo escreveu. Vamos lá, gente. Seguinte, galera. Uma das coisas que a gente faz na hipnose é o afunilamento da atenção. A gente fala tanto que hipnose que transe é o estado de concentração, e é, gente. Só que o que que a gente vai querer fazer? A gente vai querer ir afunilando. Dentro da ericksoniana, a gente também usa uma atenção externalizada, o que a gente chama de transe de uptime. Na hipnose clássica, a gente só usa transes de downtime, que é aqueles transes onde eu jogo minha atenção para dentro de mim, para minha imaginação, para o meu corpo ou algo do tipo. Então, uma das coisas que a gente geralmente faz ao hipnotizar é ir afunilando a atenção, afunilando, para jogar para o corpo, sensação e depois imaginação, pensamento ou algo do tipo. É isso que ele está falando. Então, joga atenção para dentro e não para o que eu estou ouvindo, para o que eu estou vendo e por aí vai. Então, esse é o primeiro, né? Esse aqui é o A, que é o do externo para o interno. Tá. No entanto, não é necessário trabalhar apenas do externo para o interno. O hipnotizador pode inesperadamente direcionar a atenção entre experiências externas e internas para a criação de uma atenção útil, aumentar a responsividade, adicionar drama e por aí vai. Isso aqui é verdade especificamente dentro da ericksoniana, né? A gente faz hipnose de olhos abertos e hipnose conversando. Além disso, nem sempre é apropriado orientar os pacientes internamente. Nem sempre mesmo. Pacientes paranoicos, por exemplo, mantêm a vigilância externa como defesa. Tá, mas gente, ninguém aqui vai lidar com paranoico. Pelo amor de Deus, não lidem com paranoico. Concentrar-se e limitar a consciência internamente vai contra sua estrutura de personalidade. Com esse tipo de paciente, pode-se orientar associações de um evento externo para outro evento externo, aumentando sempre a consciência externa. Então ele está dizendo aqui, teoricamente, que você consegue hipnotizar as pessoas sem fazer a pessoa ficar no transe interno, né? Ou seja, um transe de olhos abertos, percebendo o que está fora e não o que está dentro. Isso na hipnose de Dave Elman não existe. Direcionar a atenção para uma direção específica também depende do estilo de personalidade do indivíduo. Aqueles cuja orientação habitual é interna podem se beneficiar de uma abordagem que gradualmente concentre a atenção da experiência sensorial interna para externa, criando assim uma diferença que conduz o paciente a novas experiências. Poxa, isso aqui realmente é um parágrafo interessante, vamos discutir. Tá, gente, a gente tem tendências, né? Vamos pegar, por exemplo, Milton Erickson. O Milton Erickson, ele era um cara que ele tinha dor crônica. Consequentemente, ele desenvolveu uma tendência natural de ser uma pessoa que não está conectada com o próprio corpo. A atenção do Erickson era externalizada. Ele estava muito mais preocupado com o que estava fora dele do que com o que estava dentro. Por quê? Se ele ficasse internalizado, ele sentiria dor. Ele sentiria dor, né? Tem pessoas que são muito mais externas, que o foco da atenção geralmente está muito para fora. Tem pessoas que são mais para dentro,
né? E aí ele cantou a bola aqui pra gente. Ele cantou a bola que geralmente essa é inclusive a visão da PNL com relação à hipnose. O que que ele diz? Joga a pessoa para a experiência oposta. Joga a pessoa para a experiência oposta. Por que joga a pessoa para a experiência oposta, gente? Porque quando você joga a pessoa para a experiência oposta, você está mudando a experiência padrão e dando para ela uma experiência alterada do padrão dela. Ela vai reconhecer isso aqui como hipnose, ela vai reconhecer isso aqui como transe de alguma forma. Além disso, dentro do viés da PNL, quando a gente estimula aqueles padrões nossos que geralmente a gente não está acostumado, a gente estaria entrando em transe. Então, dentro da PNL, quando eu vou pro. Eles usam esse termo, né? Tá errado. Quando eu vou pro hemisfério cerebral não dominante, eu entro em transe. Então, consequentemente, se eu estou estimulando processos que não são os que você usa mais como padrão no seu cotidiano, consequentemente, você estaria entrando em transe dentro do viés da PNL. Então, Wagner, tá. Vou dar um exemplo, Wagner. Uma pessoa que é altamente visual, entre aspas, se eu começo a jogar ela para o sinestésico, ela vai estar entrando em transe dentro do viés da PNL. Tá? Essa é a ideia. Quando a ideia da sobreposição de submodalidades, esse termo eu sei que você já ouviu. Quando eu começo a sobrepor submodalidades para ela acessar todas as modalidades, quando eu sobrepus, eu estaria acessando dentro do modelo Milton o hemisfério cerebral não dominante e ali ela estaria em transe. Entendi. Tá? Obrigado. Basicamente isso aí. Vamos lá. Vamos entender, gente, que esse negócio de hemisfério não é tão bonito quanto falam assim, né? Vamos lá. Ao orientar a consciência para uma experiência aprimorada do aqui e do agora, o terapeuta incentiva a atenção detalhada aos aspectos da experiência imediata. Isso cria a sensação de que algo está diferente, pois as pessoas raramente se concentram intensamente no momento presente. Gente, vamos lembrar que um dos focos da hipnose ericksoniana é fazer o outro se identificar como hipnotizado. Lembra lá de 2 capítulos atrás que o Zag ele foi explícito com a gente. Olha, uma das coisas que você tem que fazer é alterar a percepção do outro. É causar uma alteração, uma percepção alterada ou intensificada para ela perceber que algo está diferente. E aqui, gente, entenda que ele não está falando do transe. Ele está falando de qualquer coisa que aconteça é classificado como transe. É utilizado como transe. Se eu alterei ou intensifiquei uma percepção, eu vou usar. Outro efeito do transe comumente relatado que o terapeuta busca alcançar é o estado de atenção focada. No século XIX, James Braid apelidou a hipnose de monoideísmo, e um foco em uma ideia. A atenção pode ser focada em um objeto ou processo externo, ou em uma experiência interna, como uma imagem visual específica. De fato, gente, hipnose vai envolver afunilar a atenção, né? Novamente, o tema é guiar a atenção como forma de aumentar a responsividade geral. A direção exata da atenção hipnótica varia de acordo com o paciente, o clínico e as circunstâncias do tratamento. Para alguns clientes, uma mudança na atenção e na consciência é necessária para que relatem transe. Gente, esse parágrafo aqui. Eu sei que eu sou chato, mas é importante essa ideia, fazer o outro relatar que ele está em transe, fazer o outro se identificar como estar em transe. Próximo. O próximo componente, gente, eu já vou falar. É um componente que não vai estar muito bem explicado aqui. Peraí, deixa eu tomar um gole d'água. Vamos lá, vamos ler, depois eu falo. Associações de guias. Na verdade, não é esse o termo, né? Em inglês deve estar direcionamento das associações, guia das associações, alguma coisa assim. As associações de uma pessoa são aspectos importantes da vida cognitiva e intrapsíquica e podem ser aproveitadas para moldar a dinâmica hipnótica. Ao prestar atenção a qualquer comunicação, hipnótica ou não hipnótica, inicia-se um nível pré-consciente de fluxos de imagens, projeções, devaneios, percepções, sensações e memórias. Tá, vamos lá. O que ele está falando aqui por hora, gente? Ele está falando de uma base
da hipnose ericksoniana, posteriormente da hipnose conversacional. Quando o Erickson trouxe a hipnose, gente, um dos grandes avanços dele foi trazer a hipnose para a ideia de comunicação e direcionamento da atenção. O Erickson percebeu que muito mais importante do que o ritual, do que o estado ou algo do tipo, era para onde eu estou jogando a atenção da pessoa. Qual é o foco da atenção dessa pessoa? Só que quando eu começo a conversar com você, eu estou jogando a sua atenção para ideias. Eu estou jogando a sua atenção para experiências. Então, quando eu começo a falar sobre a minha casa, quando eu começo a falar sobre viagem, você começa a acessar suas experiências de viagem. Né? Você começa a acessar a experiência sobre onde eu estou jogando a sua atenção. E o que, que vai acontecer? Você vai reagir a partir desse foco. Você reage a partir do foco. A gente chama isso na hipnose clássica de processo ideodinâmico. Na ericksoniana, o Erickson ele usa o termo processo ideodinâmico o tempo todo, mas ele dá um upgrade, ele chama de foco associativo indireto. Então, se eu quero que você pense no seu irmão, eu vou falar sobre o meu irmão. Porque quando eu começo a falar sobre irmão para você, você se lembra do seu irmão. Essa é a ideia. Vamos lá. Que tornam-se determinantemente poderosos de interações e comportamentos subsequentes. O comportamento e a resposta social são determinados principalmente por associações pré-conscientes, não por uma complexa trama de pensamentos positivos e negativos. Agora eu convido aqui quem está fazendo meu curso de hipnose clássica a ler esse parágrafo. Olha que interessante que ele fala o comportamento e resposta social. Vocês estão percebendo que a base do Jeffrey Zag é a psicologia social também, tá? E ele está falando o quê? De contexto. Né? Ele está falando que a pessoa que ela vai ser hipnotizada, ela já possui uma série de expectativas, de pré-associações com relação a como ela vai se comportar quando ela for hipnotizada. E ela não vai reagir apenas pelo que ela está pensando, mas também pelas associações prévias, pelo que ela espera que vai acontecer, por como ela espera que ela vai se comportar ou reagir dentro de um processo hipnótico. O Dr. Erickson reconheceu e utilizou o fenômeno das associações orientadoras para induzir comportamentos. Ele gostava de observar que se você quer que alguém fale sobre o irmão dele, deve mencionar o seu próprio irmão. Sem você quer saber onde uma pessoa, se você quer saber onde uma pessoa estudou, mencione onde você estudou. Isso, gente, é o que a gente chama de foco associativo indireto. Na verdade, eu traria até o termo processo ideodinâmico, porque quando eu vou jogando sua atenção, você vai reagindo a isso daqui. Na hipnoterapia ericksoniana, as associações são guiadas a um nível velado. Ou seja, eu não vou ditar, não vou falar para você diretamente onde eu quero que você se foque. Eu vou jogar sua atenção para a experiência e onde eu quero que você se foque vai estar lá, onde você vai reagir, né? Não onde você se foca. Tá, ao iniciar uma indução formal, o Dr. Erickson frequentemente sugeriria: sente-se com os pés no chão firmemente plantados, com as mãos apoiadas no colo, e sem que os polegares tocassem de forma alguma. Essa diretriz incentiva o paciente a associar sua postura aberta a uma abertura para a hipnoterapia que se aproxima. Tá, essa aqui não é uma boa analogia, ele vai dar uma analogia melhor daqui a pouco, provavelmente, senão eu vou dar. O Dr. Erickson frequentemente trabalhava sua terapia no nível de guiar indiretamente as associações do paciente. Ele não dizia explicitamente aos seus pacientes para pensar em coisas específicas. Em vez disso, ele guiava os seus pensamentos por um novo fluxo, permitindo ao paciente liberdade de fazer novas associações ou conexões. Guiar associações injuntivamente é geralmente mais poderoso do que direcionar conscientemente o pensamento de uma pessoa, pois aumenta a tendência de atualizar as associações. Na hipnose, guiar associações faz parte do efeito ideodinâmico. Olha lá o termo que estão usando aqui, efeito ideodinâmico. Ao contrário da hipnose tradicional, em que o comportamento ideomotor, ou seja, o movimento involuntário do dedo, geralmente, é usado para propósitos explícitos, como sinais dos dedos, os métodos ericksonianos frequentemente empregam técnicas evocativas para guiar associações e evocar memórias construtivas. Uma vez estimulada uma riqueza de associações positivas, o comportamento construtivo pode surgir espontaneamente. Tá, gente.
isso que ele está falando, esse tópico aqui, é muito avançado, tá? É de fato muito avançado. O único livro, além desse, que eu sei que de fato fala muito sobre direcionamento e guiar a atenção, é o livro Therapeutic Trances, do Stephen Gilligan. Ele tem um capítulo inteiro só sobre o direcionamento da atenção. Só sobre o guiar as associações, né? Quem lê o livro do Bill, o Hipnose Centrada na Solução de Problemas, ele está falando sobre isso que o Zweig está falando, mas de uma forma indireta, com outros termos. O que ele está dizendo aqui, gente? O que ele está dizendo é o seguinte: ele está falando sobre evocação. Então, se eu tô com o meu cliente e eu quero que a mão dele comece a subir, eu vou começar a ativar lembranças no cérebro dele em que envolvem movimento da mão. Eu vou começar a jogar a atenção dele para experiências em que envolve o movimento da mão. É como se eu estivesse dizendo assim: levanta sua mão, mas eu não vou dizer isso. Eu vou estar te dando dicas de que eu quero que sua mão suba, mas eu não vou dizer suba sua mão, tá? Então, eu vou usar suas próprias experiências para facilitar isso daqui. Como que é o nome disso aqui na psicologia? Não é imprint, é priming. Priming. Eu não sei se vocês já ouviram falar do priming, né? Que é um efeito muito utilizado, inclusive, no mentalismo para manipular os outros, né? É um processo de disparar algumas memórias para que essa resposta seja colhida daqui a pouco. Eu vou traduzir isso daqui a nível mais prático. Então, se eu quero que a mão de alguém se movimente, se eu quero gerar um movimento ideomotor, movimento no dedo, não a mão subir, movimento no dedo, eu vou começar a falar de experiências de movimento involuntário. Vou dar uma experiência de movimento involuntário, duas, três. Vou ver se você começa a reagir, aí eu vou começar a falar de movimento involuntário no dedo. Vou ser um pouco mais específico. Vou falar de experiências de movimento involuntário no dedo. Então, eu vou falar de quando eu dirijo o carro, que meu corpo se movimenta sozinho. Eu vou falar de quando eu tô limpando uma prateleira que eu posso conversar com alguém enquanto minha mão se movimenta sozinha e limpa e organiza a prateleira. E ontem, Paulo, eu tava mandando mensagem pro meu primo e eu tava só pensando e quando eu vi meus dedos teclavam o teclado involuntariamente. É interessante, Paulo, que eu não tava mandando meu dedo se movimentar o tempo todo. Meu dedo estava se movimentando sozinho. Então perceba que eu estou falando para você, mas eu não estou falando ao mesmo tempo, né? Eu estou um passo atrás, te dando dica de como eu quero que você reaja, tá? É essa a ideia aqui, gente. Vamos lá. Então por isso que ele está falando, ó. Uma vez estimulada essa riqueza de associações positivas, o comportamento construtivo pode surgir espontaneamente. O que que ele quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer que é possível gerar qualquer fenômeno hipnótico sem eu sugerir para que você tenha ele. É possível a gente gerar amnésia sem eu dizer tem amnésia. É possível gerar uma alucinação sem eu dizer tem uma alucinação. Isso pode acontecer sozinho se você souber estimular o seu cliente. Ah lá, o crédito vai para o paciente. Essa é a graça da sugestão indireta. O paciente atualiza o advento da mudança. O terapeuta apenas fornece indicações. Ao conduzir hipnoterapia para anorexia, por exemplo, esse caso aqui é um dos casos mais famosos do Erickson, né? O Dr. Erickson conseguia intercalar implicitamente as ideias de fome e alimentação em suas histórias terapêuticas. O paciente provavelmente desconhecia o Dr. Erickson. A técnica do Dr. Erickson não se opôs às ideias apresentadas. As associações do paciente, no entanto, concentravam-se secretamente na ideia da comida, fome e nas atividades emocionais e sociais em torno da comida. Com o tempo, associações suficientes poderiam ser construídas para impulsionar o comportamento alimentar desejado. Este método de intercalação foi um dos mais singulares das contribuições de Erickson. Gente, intercalação é o que a gente chama de marcação analógica, né? Exatamente, também, Paulo, com certeza, um jeito bem avançado de duplo vínculo. Em específico, gente, muito da terapia ericksoniana, principalmente do Erickson mais idoso, envolvia esse direcionamento das associações, criar novas associações, né? Então ele estava direcionando indiretamente por meio de metáforas, de experiências, para você reagir e conectar as informações de uma forma diferente.
Mas isso aqui realmente é um pouco mais avançado, gente. Quem tiver interesse, eu acho que é o penúltimo capítulo do livro Terapêutica Trances, do Gilligan. Tá. Ao construir uma indução, os clínicos podem ajudar os pacientes a se associarem às respostas terapêuticas que o clínico deseja iniciar. Por exemplo, ao iniciar uma indução com um aluno que participava de um seminário de ensino na casa do Dr. Erickson, o objetivo do Dr. Erickson era provocar relaxamento. Então, olha que interessante. Aqui o Erickson vai provocar relaxamento. Ele definiu. Então, ele vai direcionar a indução para relaxar. Em vez de trabalhar diretamente com o aluno, ele se dirigiu ao público utilizando uma cadência de voz hipnótica e mudanças tonais. Então, gente, vamos lá. Se o Erickson quer gerar relaxamento no outro, ele começa a. Qual que é o termo que ele deu aqui mesmo? É... Ele usou inuendo em inglês, como que é o nome? Ele começa a dar dicas de como ele quer. Insinuação. Insinuação, obrigado, Ivan. Então ele começa a insinuar para o outro relaxar. É isso que ele está dizendo. Só que essa insinuação pode acontecer em múltiplos níveis, né? Então, no caso, ele diminuiu o tom de voz e deixou o tom de voz mais lento. Aí ele diz: agora, vamos acabar com outra firme crença de que ao fazer psicoterapia, vocês devem fazer seus pacientes se sentirem à vontade e confortáveis. Então, inclusive, ele dá uma mudança de tom ao falar confortáveis, né? Isso também é uma insinuação, de certa forma, né? O Dr. Erickson orientou as associações do paciente enfatizando as palavras descanso, tranquilidade, conforto. Isso aqui se perdeu na tradução, provavelmente, sem trabalhar diretamente. O Dr. Erickson reconheceu que seu paciente teria associações idiosincráticas e pessoais com cada um dos conceitos. As associações eliciadas se transformariam em uma realização experiencial do comportamento-alvo. Em vez de abordar os objetivos diretamente, ele utiliza uma técnica de comunicação paralela, falando paralelamente a resposta desejada para eliciar as associações construtivas. Gente, vamos lá, vamos lá. Antes disso, antes disso, eu vou fazer um exercício com todos vocês. Eu convido você a fechar os olhos alguns instantes. Eu convido você a se lembrar ou pensar naquela comida, naquele lanche gostoso. Aquela comida que você tem vontade. Aquela comida que você gosta, sabe? Quando você lembra dela e se concentra ou se lembra de como é gostoso comer isso. Quando você se lembra disso agora, você começa a salivar? Será que vem uma sensação no estômago ou na boca? Lembra agora de um dia de conquista e de vitória da sua vida. Lembra de um dia que você alcançou alguma coisa incrível. Veja pelos seus olhos esse dia. Lembra como é quando esse dia acontece? O que que te chama atenção nessa experiência? E quando você se lembra disso agora, como que você se sente? Ótimo. Eu não sei se você, quando era criança, já teve experiência com pulga ou com piolho. Você já teve na sua casa alguém com pulga ou com piolho? Como é quando tem alguém na sua casa com pulga ou com piolho? Eu lembro quando eu estava lá na minha infância, era interessante ver meu primo coçando, porque pulga coça mesmo, piolho dá vontade de coçar. E quando eu digo isso pra você agora, será que você também fica com vontade de coçar? Pode voltar pro presente. Pode abrir os olhos. Tá, gente, é o seguinte. A hipnose, ela não acontece por causa de um subconsciente, tá? Se eu viro pro meu cliente, se eu virasse pra vocês agora e dissesse assim, sinta-se incrível, você não decidiria se sentir incrível. Mas quando eu jogo a sua atenção pra uma experiência em que você teve conquista e vitória, você se sente incrível. E você se sentiu incrível quando eu joguei sua atenção para a experiência, não porque o seu subconsciente aceitou a sugestão, mas porque você jogou sua atenção para essa experiência.
Quando você joga a sua atenção para a experiência, seu corpo reage. Eu poderia ter dito salive, mas você não decide salivar. Quando você se concentra na comida que você gosta, a tendência é natural que você salive. Provavelmente, alguns de vocês, só de começar a se lembrar de pulga ou de piolho, já começaram a ter vontade de se coçar. Não teve um subconsciente fazendo você coçar, mas quando eu jogo sua atenção para uma lembrança em que existe coceira, você se coça. Isso é o que a gente vai chamar de processo ideodinâmico. E o processo ericksoniano é um processo onde a gente conversacionalmente vai estar jogando a atenção da pessoa para experiências, para ela reagir a partir delas. Então, ao invés de eu dizer sinta-se seguro, eu vou jogar a sua atenção para a experiência em que você tem segurança. E aí sua segurança dispara no seu corpo e reage a partir do seu foco de atenção, né? Afonso, pode perguntar. É, sim, no caso do foco associativo indireto, né? Uhum, A mente humana, a linguagem ericksoniana, ela foi modelada a partir dos aspectos gerais da mente humana, né? Foi tirado aqueles elementos que eram essenciais, que eram indispensáveis para... E também foco associativo indireto, são elementos retirados daquelas experiências comuns que nós temos, só que dito de forma geral, genérica, né? sim. Aí é O como que, se eu estivesse modelando a mente daquela pessoa através das minhas próprias experiências que são comuns para ela, né? Que a gente tem em sim. comum, né? Por exemplo, o corpo se aquietar na hora de dormir, ou a Uhum, mente devagar na hora de dirigir, né? Tipo assim, uhum. na hora de ler e etc, né? Acho que deve É. ser mais ou menos por aí, ou não? Essa é a ideia do naturalismo, é justamente isso daqui. Eu colocaria, mudaria apenas a frase de ao invés de falar que é, eu não lembro como você falou, eu diria mais assim que o Erickson ele era muito mais um estrategista ou um engenheiro social, né? Porque o Erickson, gente, ele estava usando aquilo que já acontece a nível de relação e a nível social, só que ele usava isso aqui a favor da própria hipnose e a favor do próprio processo. Esse aspecto relacional na ericksoniana é muito mais importante do que as pessoas sequer imaginam. Rui, pode entrar. Você tá mutado, Rui. Ah, Bom agora, dia. tranquilo? Tranquilo, tô te ouvindo. Uma coisa que eu observei aqui e achei interessante, quando você fez né, Uhum. a O dinâmica, exercício. Uhum. o exercício, mesmo quando você falou no coçar, mesmo que você não se coce, né, mesmo que você, na indução, você não se coce, mas para mim ficou uma coisa interessante. Mesmo não me coçando, mas a sensação, né, a sensação traz um sentimento, Aí eu já tô com vontade de me coçar, Rui. É, né? então, é E, justamente a vontade, a lembrança, ela dispara no é corpo. isso. E é o que eu quero dizer é o seguinte, que quando tem todo esse processo, essa vontade gera imagens. Sim. Aí que tá, na verdade, a gente tá reagindo à imagem. A reação Isso, é acontece isso. justamente a partir da imagem, Rui. Dentro da definição de processo ideodinâmico, na verdade, a ideia de sugestão, ela sempre vai ter uma conexão com as minhas próprias experiências e onde eu estou jogando esse foco a nível de imagem na minha própria cabeça. Então é exatamente isso, Rui. Exatamente isso. Ok. Vamos lá. Tá. Hum. Lembre-se de que a indução do conjunto de aprendizado precoce, qual que é essa, gente? É aquela do Erickson das letras do alfabeto, né? Dr. Erickson envolvia o paciente em uma memória. Ao elaborar os detalhes do aprendizado das letras, ele guiava as associações que realçavam a imediatez do momento, promovendo mais profundamente a oportunidade para o paciente vivenciar a memória. O Dr. Erickson sustentou que uma das maneiras mais fáceis de estabelecer o transe é absorver o paciente em uma memória e, em seguida, ratificar as mudanças ocorridas. Olha que simples isso daqui, gente. Olha que simples isso daqui. O que que ele está querendo dizer com essa frase aqui, gente? Vou resumir. Uma maneira simples de hipnotizar seria eu fazer você se concentrar em uma lembrança.
conversar sobre essa lembrança com você, fazer você ficar se lembrando dela, e enquanto o seu corpo reage a essa lembrança, eu vou mostrando para você as alterações que aconteceram. Eu vou direcionando a sua atenção. Olha, sua pálpebra está vibrando, sua pressão mudou, você já está respirando diferente, a cor da sua bochecha mudou. Ou seja, para você se notar como em transe. Então ele deu uma técnica de indução simples. Foca a pessoa numa imaginação e ratifica a experiência de transe. Pronto, pode ser que a pessoa já se hipnotize assim. Na verdade, eu hipnotizei assim por anos na clínica. Eu não fazia indução, eu pedia para a pessoa, imagina aí, e tchau. A pessoa já era hipnotizada. Né? Qualquer hipnoterapeuta com experiência já fez muita indução assim. A associação à memória durante o período de indução torna-se útil posteriormente na terapia, onde memórias construtivas há muito esquecidas podem ser recuperadas para efetivar o tratamento. Aqui ele já cantou uma bola de outro aspecto da ericksoniana, né? Na ericksoniana, gente, o que eu quero fazer depois, eu já começo a citar antes. Ou eu começo a te dar essa experiência de uma forma indireta antes. Então, se eu quero que você regrida depois, eu vou começar a falar sobre lembrança antes. Eu vou começar a pedir para você se lembrar de lembranças do passado antes, para que depois uma regressão aconteça. A gente chama isso de semeadura, tá? Famoso priming. Voltamos para a ideia de priming aqui de novo. A importância de guiar associações não pode ser exagerada, pois nossas associações pré-conscientes determinam poderosamente o nosso comportamento. Para que o hipnoterapeuta influencie o comportamento de um paciente, as associações do paciente devem ser eliciadas em uma direção terapêutica. Uma premissa da psicoterapia ericksoniana sustenta que a psicoterapia é realizada no nível da experiência onde o problema é gerado. Se o problema é gerado em um nível verbal, a conversa pode levar à mudança. Se um problema começa no nível associativo, como acontece com muitos problemas, a melhor maneira é alterá-lo e provocar um novo fluxo construtivo de associações no paciente. O que ele está dizendo aqui, gente? Você vai fazer a mudança no nível do problema mesmo. Se o problema é uma crença, você altera a crença. Se o problema é corpo, você altera corpo. Se o problema é associações, você altera associações. E por aí vai. Então você vai ter que maleabilizar o seu tipo de intervenção de acordo com a forma que é mais adequada. A gente pode fazer uma indução ericksoniana com foco em mudar sua forma de pensar. A gente pode fazer uma indução ericksoniana com foco em mudar sua forma de sentir. E por aí vai. A gente decide o foco do trabalho ericksoniano. A arte de guiar associações. Pode entrar, Paulo. E o interessante disso que você falou, Roberto, se a gente linkar com a pirâmide do Dilts, é que se a gente muda a crença, a gente vai mudar os valores, vai mudar as competências, vai mudar as respostas ambientais. Então, mesmo que não. Se algo está a nível de crença, o fato da gente mudar a crença está mudando as coisas embaixo naquela pirâmide. É verdade mesmo. Vai alterar todo o resto que tá embaixo. É. Faz sentido. Realmente faz sentido isso. Inclusive, gente, quem não conhece a pirâmide dos níveis neurológicos, o nome disso é níveis neurológicos, vale a pena conhecer. Eu acho que uma das coisas mais complexas para se dominar dentro da PNL. Você pode até aprender, mas dominar, eu acho que é meio. É mais difícil, viu? Negócio interessante. Vamos lá. A arte de guiar associações costuma ser difícil de compreender e efetivar para os alunos, especialmente quando sua formação anterior privilegia métodos psicoeducacionais. Gente, métodos psicoeducacionais é você explicar, é ser informativo, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, né? A psicoeducação pode ser essencial para a terapia, mas se o objetivo é provocar estados, a psicoeducação é a ferramenta errada. Estados são evocados por insinuações. Para melhor compreensão, podemos novamente contrastar a ciência da arte. Então, aquele negócio, gente. Se o seu problema pode ser mudado com você aprender alguma coisa racionalmente, eu vou te ensinar isso aqui racionalmente. Se o problema é um estado, não adianta eu te explicar, falar, mude de estado. Não, eu vou ter que insinuar, eu vou ter que evocar, eu vou ter que eliciar esse estado para você.
A ciência estuda os fatos, a ciência informa. E a linguagem científica deve fundamentar os fatos por meio de sua especificidade e concretude. Estudantes de pós-graduação frequentemente aprendem as teorias e técnicas de terapia baseadas no modelo científico. A arte, não a ciência, estuda as insinuações. A arte se orienta para uma experiência. A arte implica, a arte não informa. A arte não informa, ela implica mesmo, né? Ao ler um romance ou assistir um filme, as suas associações são guiadas experiencialmente. A microdinâmica dos métodos do artista deve ser invisível para o destinatário da arte. Porque se a microdinâmica se torna conhecida, a arte se torna informação e perde o seu impacto experiencial. Gente, o que ele quer dizer com isso aqui? Se você pegar um livro mesmo, um filme, e você começar a destrinchar, ó, isso aqui é a trilha sonora, isso aqui é a frase, isso aqui é o comportamento, o todo perde essência. O todo perde essência, né? E então por isso que a gente não desmonta esses processos. Eu quero ficar no nível da experiência, né? Tá. Para suscitar estados, é necessário orientar associações. Construir uma resposta à implicação é um processo de orientação de associações. Gente, isso aqui, ó, esse tópico, é um dos elementos. Eu não vou ficar focando muito nesse livro, mas em algum momento é importante a gente parar para focar só nesse ponto. Efetivamente, em algum momento é legal num grupo de estudos a gente olhar só para isso. Bom, o quarto elemento, vamos lembrar o que a gente está vendo, gente? A gente está vendo 10 componentes que a gente vai usar um pouco mais ou um pouco menos dentro da indução, né? O próximo elemento, gente, ele chamou aqui de estabelecer regressão no papel. Mas não é isso aqui na língua portuguesa. Na verdade, nem tem tradução na língua portuguesa para isso aqui. Eu vou traduzir de outra forma. Assumir os papéis. É isso que ele está falando. Assumir os papéis. Quem é aluno meu aqui já sacou o que significa assumir os papéis, né? Efetivamente, quem está fazendo curso de clássica sabe o que ele está querendo dizer com isso daqui. Gente, uma das bases da hipnose série científica é a psicologia social. A galera da psicologia social, em específico Fyodor Sabin e Fyodor Barber, eles revolucionaram muitos dos estudos que a gente tinha com hipnose, e eles trouxeram uma ideia de que que a gente não precisa nem citar a ideia de transe ao hipnotizar alguém. Uma das coisas mais importantes para essa galera é o quê? É a gente assumir papéis durante a hipnose. Como assim papéis, gente? Eu, hipnólogo, eu assumo um papel de hipnólogo. O hipnólogo, ele não gagueja. O hipnólogo é confiante, o hipnólogo dá instruções. O hipnólogo domina o ambiente. Se a pessoa que é hipnólogo, ela chega e ela não domina o ambiente, ela não assumiu o papel. Se ela chega e não tem confiança, ela não assumiu o papel. E por aí vai. Então, cada um assume o papel. A pessoa hipnotizada, ela tem que assumir o papel. Uma pessoa hipnotizada, ela não fica se mexendo o tempo todo. A pessoa hipnotizada não quer dominar. A pessoa hipnotizada não desafia. A pessoa hipnotizada reage às sugestões. Então, se a pessoa hipnotizada não assume o papel de sujeito a ser hipnotizado, não vai acontecer hipnose, né? Famosa conformidade social. O quarto princípio da indução hipnótica é o estabelecimento da regressão. Não é regressão de memória, é se colocar nos papéis. É isso que ele está dizendo. Que envolve uma dinâmica interpessoal diferente, envolvendo o cliente em um papel adaptativo, o papel de sujeito hipnotizado. Para desenvolver a responsividade, guiar a atenção e guiar a associação, o terapeuta deve estabelecer um papel no qual o cliente esteja disposto a se adaptar significativamente às suas propostas. Ou seja, gente, se a pessoa que vai ser hipnotizada ela não assumir esse papel de aceitar sugestões, não tem hipnose. Não tem hipnose. A pessoa ela pode ser o chefe na casa dela, ela pode ser o chefe no trabalho dela. Se ela ainda está no papel de pai de família na minha sala, ela não vai ser hipnotizada. Ela tem que abrir mão disso daqui e fazer assim, tá, agora eu aceito instruções, agora eu aceito sugestões. Isso é assumir o papel de sujeito hipnotizado. O hipnoterapeuta deve estar em posição de superioridade para modificar e influenciar e para operar a vida experiencialmente do paciente.
A pessoa superior controla e define o relacionamento e induz papéis sociais, né? Então aqui o que o Zweig está falando é de uma ideia de hierarquia, de dominância, né? E por aí vai. O Wilson, pode entrar. Ô, Roberto, isso que você está falando, a gente não pode dizer também que seria o IS7 da pessoa e seguindo o que a pessoa está falando? O IE7 vai gerar isso daqui, Wilson. O IE7 ele favorece isso daqui. É isso aí mesmo, Uhum. tá? O IE7 não é, mas o IE7 gera isso que a gente está falando, tá? Vamos traduzir de outra forma, gente? Vamos traduzir de outra forma? Vamos pegar um paralelo aqui. Chega uma pessoa na terapia, um cliente terapeuta que vai ser terapeutizado, mas ele não assume o papel de terapeutizado. Como que alguém que não assume o papel de terapeutizado? É a pessoa que vai chegar na terapia, o meu problema é por causa disso, meu problema é por causa daquilo lá, é por causa daquilo outro. Aí o terapeuta fala assim, mas isso te lembra algo da sua infância? Não, minha infância não importa. Ou seja, a pessoa que vai estar lutando contra o papel que ela tem que assumir dentro do contexto que ela está inserida. Né? A pessoa que vai passar por uma terapia, ela tem que assumir o papel de pessoa que vai ser terapeutizada. Né? E por aí vai. Vocês, como alunos, assumem o papel de aluno. Um aluno não fica falando, o aluno não fica se intrometendo, não atrapalha a aula, e por aí vai. No que se diz respeito ao paciente, a relação hipnótica é marcada pela característica distinta de estar em uma posição de inferioridade. Eu nem seria, não diria inferioridade, gente, eu diria que são papéis de dominância. O papel de inferioridade é uma atitude de prontidão para responder. Tá, eu não estou gostando da linguagem que o Zweig está falando, né? Mas o que importa, gente, é que a pessoa hipnotizada, ela assume esse papel aqui, ó. Esse é o papel de pessoa hipnotizada. Estar em um papel de prontidão para responder. É um comportamento de hipersugestionabilidade. É um comportamento. As definições de papel sugeridas pela pessoa na posição de superioridade. Em termos psicológicos, o paciente é uma referência externa, ou seja, mantém o locus de controle externo. Para ser hipnotizado, o paciente deve ser capaz de manifestar flexibilidade suficiente para assumir o papel de inferioridade durante a maior parte do tempo em transe. Paulo, pode entrar. É aquele exemplo do cara que ficava, não queria sentar e Hum, o Erickson ficava falando pra ele, olha, agora você tá indo, agora qual cadeira que você vai escolher e tal. Eu acho que é. é isso mesmo. E é inclusive o que o Wilson tinha acabado de falar. Você trouxe um exemplo palpável aqui, né? O Wilson ele deu o exemplo do IE7, né? Que é você ficar dando pequenos sims para a pessoa entrar em conformidade e você tá liderando a comunicação, a relação, né? Para você estar em dominância. Esse exemplo que o Paulo disse é de um cara que estava andando pela sala sem parar. Ele não ia parar, ficar quieto, sentar quietinho como sujeito hipnotizado. O que o Erickson faz? Gera conformidade. Ele começa a direcionar o cara andando pela sala, aí ele vira voz de comando. Consequentemente, o cara passa a reagir à hipnose. Cara, é muito bom, gente, muito bom. Roberto, Pode esse entrar. exemplo do, esse exemplo do Paulo é interessante, é muito bom, porque o Erickson tinha experiência e foi muito sagaz ali de aproveitar. Mas, como você estava falando, é muito perigoso quanto mais a pessoa tem inferência, conhecimento sobre a terapia, vai mais até inconsciente em competição com o terapeuta, se o terapeuta Sim. não é muito habilidoso, né? Porque ele já Sim, está esperando alguma coisa, está controlando, ver se ele está fazendo aquilo ou não está. sim. E no Você tá outro certo. extremo também, porque se a pessoa tem medo de hipnose, vai ficar na defensiva. Tem que estar a pessoa Uhum, muito aberta, né? sim, Na outra sim. extremidade também. E aí você traz algo importante, né, Ricardo? Gente, a gente como hipnólogo, a gente tem que se lembrar da capa. Se você chega um cliente na sua sala e você se sente ameaçado por esse cliente, porque ele é uma pessoa muito inteligente, porque ele é uma pessoa culta demais, sábia demais para eu, terapeuta, pobre, ignorante, hipnólogo, ajudar esse psiquiatra que tá vindo me procurar. Se você começar a trazer essa ideia, gente, a chance de você falhar na hipnose é maior. Basicamente é isso aí. Tá. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Se quiser, entra aí. Não,
Tá. Opa, Tô te perdão, é que eu. botando. Faz parte, faz parte. Vamos lá. Novamente, estabelecer a regressão. Regressão aqui é assumir o papel. Refere-se a uma regressão adaptativa no papel, não uma regressão hipnótica de idade. O conceito de regressão de papel é semelhante à posição adotada por autores psicanalíticos, que descrevem a hipnose como uma regressão a serviço do ego. Na hipnose, uma regressão no funcionamento ocorre quando o sujeito suspende algum julgamento crítico. Essa aqui eu vou deixar para a galera um pouquinho mais estudada a refletir, porque vale a pena. Inclusive, gente, tem um livro importante para quem gostou de ler esse trecho e quer se aprofundar especificamente nessa visão, que é o livro O Hipnotismo, tá? O Hipnotismo. Eu não lembro, é do Carl, não lembro quem que era o autor. Ele fala especificamente dessa visão psicanalítica de hipnose. Bem interessante. Roberto, só para esse termo regressão, tá certo o I, ó, da tradução, por que usa regressão entrar no papel? Eu não entendi o porquê. Eu entendi que é um termo técnico, porque ele usou o regressão do papel devido a esse cara que ele cita aqui, ó, o Gil e o Breman. Mas eu realmente não sei. Talvez eu não saiba suficientemente inglês. Eu não sei como que tá em inglês. Se alguém puder ver pra mim, por favor. Não, é regressão no papel que tá em inglês Ah, mesmo. tá. Ah, tá. Então é isso aí mesmo. O Mas é termo lá, que eu acho então, que deve ser um termo técnico ele em usou um termo inglês bem que eles técnico. usam. É. Deve ser retornar ao papel e não É, regredir. Deve reentrar, ser reentrar alguma no Faz coisa sentido. papel, nesse é. sentido. Faz Para sentido. eles entrar, encaixa mais a tradução que ficou meio estranha. É. Eu usaria o termo da psicologia social, que é assumir papel. Assumir o Fica papel. mais congruente, é. É. Vamos lá. É o Zeig sendo ambíguo, gente. É só o Zeig sendo ambíguo. Sendo Zeig, Zeig sendo Zeig. É mole. Roland Shore indicou que em transe, a orientação generalizada da realidade do paciente se esvai. Ele propôs os níveis de profundidade hipnótica como representação de papéis, transe e envolvimento arcaico. A representação de papéis pode ser um passo em direção à regressão no papel. Gente, eu conheço o Roland Shore, mas eu sugiro vocês estudarem o Sarbin e o Barber. Fyodor Sarbin, Fyodor Barber. Esses dois caras realmente valem a pena estudar. O Shore, ele se baseia nos estudos do cara que eu tô citando. Alguns pacientes são incapazes de abandonar seu papel relacional habitual e ou suspender algum grau de julgamento crítico. Eles são tipicamente descritos como sujeitos hipnóticos difíceis. Algumas resistências podem ser impossíveis de superar, mesmo que o clínico seja hábil em individualizar a hipnoterapia e gerar rapport. O paciente permite que o terapeuta oriente e decida a direção da comunicação, especialmente nas terapias mais diretivas. Na ericksoniana, com certeza. O paciente. Gente, como que é o nome do terapeuta? Vamos lá. Dentro da ericksoniana, a gente tem as competências, né? As competências ericksonianas. Qual competência que é essa? Onde o terapeuta ativamente direciona a atenção do cliente. Tem um nome essa competência. Qual que é o aspecto da competência onde o terapeuta ativamente trabalha para levar o cliente em direção a algum lugar? Não. O nome dessa competência é ser estratégico. Estratégico, tá? Que é esse aspecto ericksoniano onde o terapeuta empurra o cliente ativamente em direção à mudança. O terapeuta não está esperando a pessoa mudar simplesmente ou chegar a uma conclusão sozinha. A gente está ativamente empurrando ela nessa direção. Vamos lá. A regressão adaptativa é parte integrante de todas as formas de psicoterapia, mas é potencializada na hipnoterapia. É o que eu falei, gente. Tem pessoas que vão chegar na terapia, se elas começarem a querer achar que sabe mais que o psicólogo, a agir como alguém que não está numa terapia, a terapia não vai funcionar, não vai rolar a terapia, né? O Dr. Erickson frequentemente estabelecia regressão em sua interação inicial, impedindo assim que o paciente assumisse um papel habitual, talvez disfuncional. Eu vou traduzir aqui, gente. O Dr. Erickson, ele assumiu um papel de dominância de forma muito rápida.
tá? De forma muito rápida, ele se mostrava como dominante na relação. É o que ele fez quando usou o cachorro com o Harold. Também. Também, também. Nossa, é que esse daí você já levou pro caso mais extremo ainda. Mas sim, exatamente isso. Nossa. A gente, o caso do Harold é muito bom. Do Harold não, do... Não é o Harold, é o... É Joe? O Joe. Joe, o Joe. Não, não era Joe. Joe era o. Não é o Joe? Não, não é o Joe. O Joe é do tomateiro. Putz, a gente tá quase... Tamo bem, mas tamo mal. Oi, Ivan, entra aí. Ah, eu te mutei, depois você desmutou, desculpa. Só para comentar uma coisa, esse lance de você já dominar, já assumir o papel de dominância, pode ser, em alguns casos, especialmente desafiador, especialmente quando você tem aquele cliente que você fala, né? Bom, o cara é muito inteligente, né? E tal. Eu acho que uma sacada interessante para fazer isso logo de início é já causar confusão, né? Falar coisas Ah! estranhas. É, é. Quanto mais o cara for inteligente, mais você vai conseguir fazer o cara pirar. Quando você fala coisa meio sem sentido, enfim, Uhum, né? uhum. Ô, Ivan, ó, está aqui, ó, está lá em cima. Vou dar uma breve ideia sobre isso aqui que o Ivan falou, gente, que é o seguinte. O Ivan ele já até conseguiu pular. O Ivan ele trouxe o tópico aqui que a gente vai ver hoje que ele chama, que o Zweig chama de desestabilização. Essas técnicas de desestabilização, de confusão mental, elas eram usadas justamente por pessoas que são muito inflexíveis, né? Então, se chega uma pessoa que está altamente no racional inflexível, você confunde ela, desestabiliza o sistema, e aí ela vai estender, aceitar a sua sugestão ali. Era John, era John. Eu acho que era John. Rui, pode entrar. Aí. Opa, me veio uma interrogação aqui, e quando a gente fala em papéis, né? Aí eu fiquei pensando, gerar papéis ou criar papéis é uma coisa natural, nata da gente, não é isso? Sim, vai muito do contexto. O contexto que a gente está dito papel. Ah, tá. Aí assim, a minha observação seria o seguinte: em que momento a gente pode criar alguma técnica para, se a gente gera papéis o tempo todo, alguma técnica para a gente não entrar nos papéis negativos? Nossa, é pergunta muito boa, Rui. Muito boa. Difícil, Rui. Difícil, por quê? Porque essa alternância de papéis, ela já acontece inconscientemente o tempo todo. Gente, a gente Hum, tem costume de dizer assim: ah, na hipnose você não faz nada que você não quer. Você já faz o que você não quer fora da hipnose. Fora da hipnose, você já muda o seu comportamento, seus valores, suas crenças de acordo com o contexto que você está inserido. Gente, quando você entra numa igreja, por mais que você não seja da religião da igreja, você vai se comportar diferente. Eu, atualmente, eu não sou católico, mas quando eu entro em uma igreja católica, sem pensar, eu não penso. Eu falo mais baixo, eu falo menos. Eu não fico pulando, correndo por aí e por aí vai. Se eu entro em um contexto jurídico, estou na frente de um juiz, eu não vou pensar, não, agora eu vou me comportar diferente. Eu não vou pensar, eu só vou me comportar diferente. Né? Quando eu estou na Não, frente de um juiz, em um contexto jurídico, é diferente de um contexto com os meus amigos. E eu alterno o meu comportamento sem pensar que eu estou mudando o meu comportamento. Né? Então a gente já assume papel sem perceber que a gente está assumindo e mudando papel. Né? mas, Roberto, o que o Rui perguntou, isso aí que você falou é, é normal, porque o contexto, a conformidade social. Mas o Rui Sim. perguntou uma técnica para sair de papel negativo. Mas, teoricamente, se o paciente já te vem numa sessão, ele já vem porque ele quer que você ajude ele a sair de um Ah, papel eu negativo. entendi que ele está falando de papel negativo como um todo. Tá. Ah, não, Se porque dentro eu da achei que hipnose era você está isso. no papel negativo, meio que ferrou já. Você vai ter que traduzir a autoridade. Você vai ter que transmitir a autoridade. É isso que você vai ter que Não, fazer. é os dois também, mas aí eu fiquei pensando, que como você colocou e deu esses exemplos, se eu saio de casa, entro no metrô, ali
eu estou em ressonância com todo tipo de energia, com todo tipo de pensamento Sim. do sistema social, né? Sim, é isso mesmo, Rui, é essa a Pois é, sacada. então o que me veio foi o seguinte: de alguma forma, como eu não tenho um controle disso, eu não fico parando para pensar. Eu vou sair de casa, eu tenho que me defender, criar uma capa para não pegar toda essa energia, né? Então, isso é uma coisa Sim, natural do nosso ser. Aí sim. o que eu pensei foi justamente isso, que em que momento o Rui, Como ele no seu poderia mundo sair interno, dessa experiência de estar e, imerso no e, meio e ser e você mesmo? porque, exato, então de alguma forma eu me identifico com alguma dessas coisas, né? Sim, E é isso sim. isso que para mim é o tchan do problema. Por que É, que eu estou me identificando? Por que que dentro de mim tem isso? Rui, a única forma de sair disso é com muita e muita e muita meditação e autoconhecimento. Fora isso, a gente sim está se alterando de comportamento de acordo com o meio que a gente está inserido, gente. Galera, eu vou dar um Entendi. exemplo pessoal aqui. Um exemplo pessoal aqui. Uma vez estava no meu aniversário, estava rolando a festa do meu aniversário aqui no meu apartamento. Eu estava com meu grupo de amigos. Eu estava na minha cozinha é aquelas americanas, então é sala e cozinha tudo junto. E aí, do meu lado, tava um amigo meu que tem 1,95, cara super alto, né? A gente tava encostado na pia, conversando, de repente, eu não sei o que aconteceu, gente. Ele simplesmente desmaiou. Não sei, caiu pressão, aconteceu. Ele caiu. Na hora que ele caiu, ele desmontou o corpo dele, pá, desmontou, só que ele tava apoiado na minha pia, e minha pia é de granito. Então, na hora que ele caiu, ele bateu a nuca, ele caiu desmontando, ele bateu a nuca no granito e pau, caiu no chão. Só que, meu, é um cara de 1,95 batendo a nuca no granito. Aí caiu desmaiado, na hora que ele caiu, a festa já parou o som, todo mundo começou a formar um círculo ali em volta, queria ajudar. Um outro rapaz virou e falou assim: molha a nuca, molha a nuca. Eu pegava água, eu tava do lado da pia, peguei água, passei na nuca, peguei água, passei na testa dele, ele foi voltando, deu um minuto, ele voltou. A festa continuou, de repente, aquele meu amigo que falou molha a nuca, ele veio até mim indicando e falou assim: Roberto, eu nunca falei molha a nuca. Eu falei, olha a nuca, porque ele bateu a nuca dele. Eu queria que você visse se a nuca dele estava bem. O que que aconteceu ali, gente? Ele, dentro desse contexto, ele assumiu um papel de quem sabia o que estava fazendo. Ele assumiu o papel, ele falou com convicção. O que que eu fiz? Eu assumi o papel de reação. Eu reagi sem julgar essa sugestão que eu recebi, né? Eu estava de prontidão. Por quê? Porque eu não tenho informação sobre como lidar com alguém desmaiado, né? Então eu assumi o papel, ele assumiu o papel. Na verdade, eu entendi errado, né? Mas eu assumi o papel e segui a sugestão sem analisar, sem julgar. E o tempo todo a gente já tá fazendo isso daqui, tá, gente? O tempo todo mesmo. Tá, vamos lá. Dr. Erickson frequentemente estabelecia essa regressão de papel em sua interação inicial, impedindo assim que o paciente assumisse um papel habitual, talvez disfuncional. Gente, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Se chega um cara que é dominante da família, que manda, que pinta em borda com a família, se ele vai para terapia, a tendência é que ele queira repetir isso com o terapeuta. O hipnoterapeuta, ele não pode ser dominado pelo pai dominante da família. Ali ele é o hipnólogo. Então ele tem que fazer o cara sair do patamar dele para baixo para seguir a instrução do hipnólogo. Ah, tá. Então ele vai dar exemplo disso aqui no seminário didático de Milton Erickson, no livro Experienciando Erickson. Fornecem bons exemplos do uso da confusão para obter respostas adaptativas, que é justamente o que o Ivan falou, né? Está com o cliente muito duro, usa uma técnica de desestabilização, de confusão mental. Muito bom, Paulo. Na AT, né, na análise transacional, se usa muito essa ideia de papel também, né? O conjunto de indução de aprendizagem precoce pelo Dr. Erickson, que é aquela indução das letras do alfabeto, promoveu a regressão adaptativa ao eliciar indiretamente o conjunto de ser uma criança. Novamente, não se trata de uma regressão de idade de criança, mas sim de uma regressão adaptativa ao conjunto de uma criança, que busca nos outros pistas sobre como responder. Não gostei desse parágrafo.
Estabelecer uma regressão de papel é uma manobra terapêutica necessária e integral à relação terapêutica paciente-hipnótico para que o clínico possa evocar a fenomenologia hipnótica. Outra orientação importante é a motivação. Então agora a gente vai para o quinto elemento, que é a motivação. É você fisgar a motivação do outro para que ele seja hipnotizado, para que ele reaja ao processo. Kay Thompson foi a primeira a chamar minha atenção para a importância da motivação na sugestão hipnótica. A motivação é parte integrante de toda psicoterapia bem-sucedida e é um princípio psicossocial fundamental de influência. A hipnose e a terapia estratégica breve enfatizam em especial um conjunto motivado. A motivação é tão importante que é incluída aqui como um princípio de indução separado. Os pacientes saem melhor quando estão motivados a realizar tarefas hipnóticas. A maioria das pessoas não gosta de ser comandadas a fazer as coisas. A hipnose tradicional geralmente se baseia em uma postura autoritária. Dizem ao paciente, você entrará em um transe mais profundo ou o seu braço sairá do seu colo. Esse tipo de instrução pode gerar resistência. Vamos dar uma pausa aqui, gente. Vamos dar uma pausa. Para hipnotizar, a gente depende da pessoa se engajar. A gente depende da pessoa se concentrar. Consequentemente, ela tem que estar motivada a fazer isso. A pessoa que não está motivada a ser hipnotizada vai ter mais dificuldade de ser hipnotizada. Muitas pessoas ficam focadas na ideia de concentração, mas o termo engajamento faz mais sentido na hipnose do que a própria ideia de concentração. Tá? Engajamento, uma atitude positiva, é a própria absorção, é a própria concentração ali. Pode entrar, Afonso. E aí, no caso, o engajamento seria a ação do cliente quando ele está motivado. É isso. O engajamento é o cliente Isso, assumindo o papel ativamente. Quando ele certo. se absorve na experiência. O parágrafo sugere que a motivação é tão importante que seria utilizada como uma indução à parte, né? Ele é Se usado à utilizar parte na indução. Ele é usado à parte na indução. O que ele quer utilizado à dizer é o parte, seguinte: se você não quiser é muito ser diferente do que eu entendi. hipnotizado, talvez você não seja. Aí, no caso, aquela dica de gerar expectativa poderia ser uma boa dica para poder desencadear essa motivação? Sim, pode ser. A expectativa ela vai modificar essa absorção da pessoa, mas ainda assim vai variar muito, né? Porque pode ser que a pessoa tenha expectativa, mas não tenha um engajamento para que a expectativa reaja, aconteça, né? Quer dizer, então, que a expectativa de engajamento não ocorre simultaneamente, né? Não É uma coisa que obrigatoriamente. Eu vou dar um exemplo não é específico, obrigatória. Afonso. Eu vou dar um exemplo específico. Pessoa Por com favor. muito medo pode ser hipnotizada? A pessoa que tem medo de ser hipnotizada pode ser hipnotizada? Facilmente, gente. Facilmente. Se a pessoa falar assim pra mim, juro pra você, você tá na rua, você fala assim, eu faço hipnose, a pessoa fala assim, não olha pro meu olho. Essa pessoa seria facilmente hipnotizada. Por quê? Porque ela tem a expectativa que se eu fizer tais coisas, ela vai entrar em transe. Para ela tem a certeza que isso vai acontecer. Só que talvez ela não se engaje para que isso aconteça. Tá? Ok, Essa ok, sacada. entendi. Muito Então, obrigado. sim, gente, você hipnotiza sim a pessoa com medo. Vamos lá. Peraí. Tá. Em um modelo ericksoniano, o terapeuta faz sugestões mais permissivas. Por exemplo, você pode entrar em um transe mais profundo. O seu braço pode se levantar do seu colo. Vou dar uma pausa aqui. Uma pausa aqui. Desculpa, gente. O que o Zweig está trazendo é um dos principais elementos das induções ericksonianas pelo viés de outros professores ericksonianos. O que ele está fazendo é só não dar uma caixa para isso aqui. Mas eu vou trazer essa caixa. Gente, uma caixa importante que a gente tem de classes de sugestões ericksonianas são a permissão, a permissividade. Então, ao invés de eu dizer relaxa, eu digo você pode relaxar.
Ao invés de eu dizer que você vai se sentir mais seguro, eu vou dizer você pode se sentir mais seguro. Ao invés de eu dizer sua mão vai subir, sua mão pode subir. Talvez sua mão suba. Por que isso, gente? Porque se eu digo você relaxa 2 vezes mais, e aí você joga sua atenção para dentro, você percebe, poxa, eu não relaxei 2 vezes mais, não. A expectativa caiu. Então, ao invés de eu dizer relaxe 2 vezes mais, eu digo você pode relaxar 2 vezes mais. O que isso quer dizer? Se você não relaxar, tá tudo bem. Você continua hipnotizado. Então, o pode abre a possibilidade do oposto também estar certo. Então, a gente usa o talvez aconteça, pode ser que. E por aí vai, ao invés de dizer tal coisa acontece. Porque se eu dou diretamente a instrução e você não reage, expectativa cai. É isso aí. É isso aí. Além disso, é uma boa técnica acompanhar as sugestões com declarações de motivação. As declarações de motivação dão ao paciente um motivo do porquê eles devem implementar a sugestão oferecida. Porque é interessante ou porque é agradável. Quanto melhor o terapeuta conhece as motivações psicológicas do paciente, maior a probabilidade de fornecer motivações que se encaixem nos valores do cliente. E, consequentemente, maior a probabilidade do paciente aceitar de bons grados as ideias do terapeuta. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer uma levitação com as mãos. E eu sei que o que o meu cliente quer é se livrar do aperto no peito. Eu vou dizer isso, a mão começa a subir para te ajudar a se livrar do aperto no peito. Ou seja, eu linko algo que você quer com uma resposta para você se engajar nisso daqui. Né? Então, se eu for te dar uma tarefa de casa, eu não vou dizer assim, eu quero que você preencha tal papel aqui e responda essas perguntas. Não, eu vou linkar isso aqui ao que você quer. Né? Eu vou dizer assim, olha, já que você quer largar o cigarro porque você não quer morrer de câncer, preencha esse formulário aqui para o próximo encontro. Né? É isso que ele está dizendo. Você vai fisgar a motivação e linkar isso aqui para o cliente executar a tarefa sugerida, seja instrução ou sugestão hipnótica. Tá. É possível atribuir motivações arbitrariamente ao paciente, oferecer modificações de natureza geral e, portanto, amplamente aceitas. O que ele está dizendo aqui, gente? Você pode usar verdades universais, né? E sua mão sobe para que você se sinta mais confortável. E você pode se lembrar de memórias difíceis do seu passado para que você se desenvolva pessoalmente. Sei lá, você pode usar termos globais. Mas quanto mais feito sob medida, quanto mais eu linkar sua motivação específica, melhor, tá? Na ericksoniana, sempre é melhor eu usar o que já é seu. Em segundo lugar, eu não vou usar o que é meu, eu vou usar o que é de todos, né? Então, sempre o que é da pessoa, senão coisas universais. Né? Vamos lá. Roberto, e o Oi. efeito terapêutico acontece só porque o terapeuta faz esse link, isso não tem nada a ver. Na verdade, só de ter o link pode ser que tenha mudanças, mas elas não vão acontecer obrigatoriamente por isso, tá? Isso aqui vai ser, vamos chamar assim, Ricardo, como se fosse uma gravidade que vai puxando o cliente. Ah, A gravidade que vai puxando o cliente. quer dizer, você vai induzindo, mostrando esses efeitos inconscientes para É, sozinho criar uma mudança é. interna. É aquela metáfora. Eu vou fazer a metáfora, agora vai fazer mais sentido, mas vou fazer para todos a metáfora. Né? Só para todos aqui conhecerem. Tem uma história do Erickson famosa, gente, que ele conta de quando ele era jovem. E um dia apareceu um cavalo perdido entrando lá na chácara deles. Aí eles, olha, meu, entrou um cavalo aqui, esse cavalo não é nosso, vamos devolver? Não, vamos devolver pro dono. Tá, mas você sabe quem que é o dono? Não, não faço ideia quem que é o dono. Mas vamos devolver, vamos devolver. Aí vai o irmão do Erickson e o Erickson devolveu o cavalo. O irmão sobe num cavalo, o Erickson sobe em cima desse. Eles entram ali na estrada, o cavalo de repente ele para, começa a comer uma grama. O Erickson dá uma puxada nele, ele para de novo, começa a olhar o ambiente. O Erickson puxa ele de novo, de repente eles param na frente, passam na frente de uma chácara. O cachorro vai entrando, o dono da chácara parece: ô, que incrível, vocês acharam meu cavalo. Mas como vocês sabiam que ele morava aqui? O Erickson vira e fala: eu não sabia. O cavalo sabia. A única coisa que eu tinha que fazer é deixar ele em movimento, é continuar ele fazer ele andando.
Isso aqui é uma metáfora que o Erickson usa para falar da terapia, gente. A gente não explica a metáfora ericksoniana, mas eu vou explicar aqui. É o Carinhas também, seguinte: mas você legal. não sabe a direção do seu cliente, o seu cliente tem a direção dele. O seu cliente sabe o que é realização para ele. Não é a sua realização, não é a sua felicidade. É a forma dele viver a vida. O seu trabalho como terapeuta é só ficar empurrando o cliente em direção a uma direção positiva dele, né? Você não dá direção, você mantém o cliente em movimento. Esse é o nosso trabalho como psicoterapeuta. Seguinte, a melhor estratégia é reconhecer e utilizar as motivações pré-existentes do paciente. É o que eu falei. Então, primeiro, motivação do paciente. Segundo, motivações globais, não a minha, global. Se o paciente estiver interessado em aprender, isso pode ser usado como motivação. Você pode se concentrar internamente, porque pode aprender algo valioso. Se o paciente valoriza a curiosidade, as diretivas podem envolver descoberta de novas coisas. Você pode mergulhar dentro de si mesmo para descobrir novas coisas. Se o paciente valoriza a segurança, as diretrizes podem estar vinculadas ao conceito de segurança. E você segue as minhas instruções para se sentir cada vez mais seguro. Acessar a motivação era muito importante para o Dr. Erickson, tanto em suas técnicas formais quanto naturalistas. Às vezes, mesmo antes da primeira consulta, o Dr. Erickson dava ao paciente uma tarefa que testaria e acessaria a sua motivação. Lembre-se de que em sua primeira carta para mim, em 1973, ele enfatizou a motivação para a mudança. Eu acho que essa carta, ela vale ser lembrada, né? Gente, o Zweig, quando ele queria conhecer o Erickson, ainda não tinha contato com ele, ele envia uma carta para o Erickson, dizendo, nossa, é muito incrível tudo isso que eu estou aprendendo com as coisas que você escreveu. Aí o Erickson vira e fala assim, olha, se você quer realmente aprender as coisas que eu faço, esquece padrão de linguagem, esquece a sugestão que eu estou dando. O que importa não é a sugestão. O que importa são as motivações das pessoas e as reações que elas têm. Né? O que ele está dizendo aqui, gente? Esquece o padrão hipnótico de sugestão indireta. Não importa o padrão hipnótico de sugestão indireta. Entenda como a pessoa faz associações e como elas reagem às comunicações que são colocadas em frente a ela. Tá. Aí ele vai entrar na segunda classe, né? Ele trouxe 3 classes diferentes. Essa segunda classe, se não me engano, é a classe de fazer a pessoa se reconhecer como em transe, né? Então vamos lá. O sexto aspecto é ratificar respostas. Gente, esse aspecto é extremamente importante. Extremamente. Vamos lá. Durante a indução e após o término da hipnose no modelo tradicional, é útil ratificar o transe. A ratificação é um convencimento. Gente, como assim convencimento? O que ele está chamando aqui de ratificar o transe é o que eu chamei antes de convencer o outro de que ele está em transe. Isso é ratificar o transe, tá? É você ficar ratificando a ideia de, olha, você está em transe, você está em transe, você está em transe. Não obrigatoriamente com esse termo, mas jogando a atenção dele para experiências que comprovem para ele que ele está em uma experiência de hipnose. Tá. Após o transe... Ah, tá, peraí. Ó, a ratificação é um convencimento. Ao ratificar o transe, o hipnoterapeuta demonstra aberta ou implicitamente a paciente que ela teve as experiências fenomenológicas e indicativas de transe. Eu vou modificar essa frase dele. Não é que ela teve, é que ela teve ou está tendo. O está tendo é muito importante aqui. Após o transe, o operador tradicional poderia perguntar à paciente por quanto tempo pareceu que você esteve em transe. Se a paciente responder uma experiência de transe significativamente maior ou menor do que o tempo decorrido, ela estará ratificando que ocorreu uma percepção alterada de tempo e, por implicação, que o comportamento hipnótico foi vivenciado. Então, o que ele está dizendo aqui? Vamos traduzir esse exemplo. Eu hipnotizei alguém, eu tiro a pessoa do transe, eu pergunto, viu, quanto tempo você acha que você ficou hipnotizado? Você, como hipnólogo, você sabe que a pessoa ficou 1 hora de olho fechado em transe. Aí a pessoa vira e fala assim, Roberto, acho que foi rápido, 15 minutos. Aí você vira e fala assim, não, você ficou 1 hora de olho fechado. Esse contexto
Eu não preciso dizer você esteve em transe, você reagiu hipnoticamente. Quando eu falo você ficou 1 hora de olhos fechados, inevitavelmente a pessoa vai perceber o quê? Estive em transe e fui hipnotizado. Então não preciso dizer você reagiu, você esteve em transe. Eu faço ela se notar e se qualificar como estar em transe ou esteve em transe. Tá. Ela estará ratificando que ocorreu uma percepção alterada do tempo e por implicação que o comportamento hipnótico foi vivenciado. Na ratificação efetiva, há uma atribuição de que a paciente respondeu hipnoticamente. Atribuições são determinantes poderosos de atitude e comportamento. Gente, vamos traduzir isso aqui para outras palavras. Eu estou hipnotizando alguém. Eu percebi que essa pessoa está tendo vibrar das pálpebras, trepidação das pálpebras. Para mim, como hipnólogo, não importa eu perceber a pálpebra vibrando. Não importa. É só uma pálpebra vibrando. O que importa é eu usar a pálpebra vibrando para o outro se qualificar como hipnotizado. Então, o que eu vou falar é assim: olha, eu estou vendo que sua pálpebra está vibrando. Isso é sinal de que você entra muito bem em transe. Quando eu falo isso, a pessoa vai perceber: caramba, olha, minha pálpebra vibra, eu estou efetivamente em transe, estou hipnotizado. Expectativa, ó, sobe. Então, o sintoma da hipnose pra gente tanto faz. O que importa é eu impressionar a pessoa a partir dessa experiência, eu fazer ela se qualificar a partir dessa experiência como estar hipnotizada. Eu vou ratificar a experiência dela, né? É isso que ele está dizendo aqui. Vamos lá. Atribuições são determinantes poderosos da atitude e de comportamento. Aí que tá, ó, o Paulo trouxe algo bom. São as testes de sugestionabilidade da clássica. São, mas tem algo a mais. Não é só testar, é fazer a pessoa se impressionar pelo próprio teste. É isso aí mesmo. O estilo do Dr. Erickson era criar atribuições por meio de declarações de ratificação indireta. Ou seja, ele não dizia você está indo muito bem em transe. Ele dava a entender isso daqui, né? Isso era realizado por meio da retroalimentação de comportamentos considerados hipnóticos. Tais comportamentos serão chamados de constelação hipnótica. Gente, constelação hipnótica são os sintomas do transe, tá? Por exemplo, se o terapeuta aponta durante o trabalho de transe que a cabeça do paciente está balançando de maneira diferente de antes, né? Como o Dr. Erickson fez anteriormente, o terapeuta está, por implicação, indicando que o paciente está experimentando um comportamento responsivo alterado. Ou seja, olha, sua cabeça se movimenta diferente agora do que antes da gente começar a hipnose. Quando eu digo isso, isso implica que você está se comportando diferente, você está hipnotizado. Portanto, segue-se implicitamente que um estado hipnótico deve estar ocorrendo. De muitas maneiras, um hipnoterapeuta é um dispositivo de feedback. Eu vou até mudar a palavra. Ele é um dispositivo de biofeedback, moldando respostas contínuas na direção da meta fenomenológica. Então, eu, como hipnólogo, eu vou estar segurando uma lupa que vai estar orientada para focar fenômenos hipnóticos e sintomas de transe. Porque assim que eu perceber um fenômeno hipnótico, um sintoma de transe acontecendo, eu vou jogar sua atenção para isso e vou amplificar a sua percepção disso aqui, qualificando isso aqui como estar hipnotizado, como estar em transe, estar reagindo à hipnose. Então, se eu estou sei lá, numa indução hipnótica, eu estou te induzindo, de repente seu pé começa a ter espasmo, ou o dedo da pessoa começa a se movimentar involuntariamente, não importa se o movimento é um espasmo apenas. Pode ser que seja só um espasmo, às vezes não tem a ver com a hipnose, mas o que eu vou falar? Eu vou te impressionar com isso daqui. Eu vou dizer assim, caramba, olha que incrível, o seu dedo começou a se movimentar involuntariamente. Você está tendo espasmos agora. Quando eu digo isso em um contexto chamado hipnose, eu estou dizendo assim, olha, você está se comportando diferente, você está hipnotizado. É isso que a gente vai fazer. Então não importa se você teve o espasmo, o que importa é eu fazer algo a partir do espasmo para te convencer de que você está hipnotizado. É isso aqui que o autor está falando para a gente. Conforme discutido, o Dr. Erickson afirmou que um método simples de indução de transe consiste em envolver o paciente em uma memória e em seguida ratificar as mudanças ocorridas
à medida que o paciente se absorvia na memória. É o que ele falou antes, é o que eu dei como exemplo. Se eu fizer você começar a se engajar numa imaginação, vai ter alterações no seu corpo. E o que eu vou fazer? Eu vou jogar a sua atenção para essas mudanças ocorridas no seu corpo para te impressionar e fazer você se qualificar como hipnotizado. Na indução do conjunto de aprendizado precoce, por exemplo, após ele falar sobre a dificuldade da criança em atender, escrever as letras, uma série de afirmações de ratificação se seguiria. E tá lá, se você ler, vai estar lá essa frase. Enquanto eu conversava com você, o seu reflexo de piscar mudou. A sua respiração mudou. A sua pressão mudou. O que é isso? Eu dizendo, olha, você alterou o seu estado. Parabéns, você está hipnotizado. Né? Ah lá, sua frequência cardíaca mudou, seu reflexo de deglutição se alterou, seu tônus muscular e o seu tônus motor mudaram. No contexto, qual contexto, gente? Contexto de uma hipnose. Eu não estou falando de um contexto onde sua pressão muda no cotidiano, sua pressão mudando quando eu comecei a te hipnotizar. No contexto, cada uma das afirmações de ratificação implicava que a responsividade hipnótica havia ocorrido. As declarações também implicavam que o comportamento omitido era desejável e esperado, consequentemente, a expectativa sobe. Né? É isso aí, gente, é isso aí. Galera, hora do fotão. Fotão, fotão, gente. Vamos ligar na webcam aí, vocês têm um minutinho. Vamos entrando. Hora do fotão, gente. Últimos segundos. Aguenta aí, gente. Deixa eu vou ajustando aqui já. Então vamos lá, galera. Olhando lá para a webcam, que é onde sai a foto. 3, 2, 1. Muito bom, gente. Aguenta aí que eu vou tirar mais uma. Olha lá o Afonso. Mais uma vez, gente. Olhando lá na webcam. 3, 2, 1. Muito bom, gente. Tá, deixa eu ver se tem avisos finais. Deixa eu ver quais são os avisos da semana. Tá. Galera, vamos lá, avisos paroquiais. Esse fim de semana vai ter curso de hipnose clássica de novo. Começa amanhã, vamos lembrar que amanhã tem mais fim de semana. Semana que vem, grupo de estudos normais. E já aviso, gente, o curso de hipnose clínica, fundamentos da hipnose clínica e regressão, daqui a pouquinho vai abrir, tá? Vai ter um desconto para quem participar desse curso, se inscrever antes de eu abrir as inscrições, formalmente, tá? Então, quem quiser já se inscrever, vai ganhar um desconto ainda maior, tá? Mas eu também vou divulgar nos próximos dias isso. Galera, grande abraço para vocês, bom fim de semana aí e tchau, tchau.